Oi pessoal, tudo bem? Então eu vim falar hoje sobre as leituras do mês de maio. Parecem que foram muitas, mas tinham alguns livros que eu já estava lendo há mais tempo. Então não li, tudo 100% esse mês. Eu comecei então lendo O Areia nos Dentes, do Antônio Cherchinesky. Eu já fiz um vídeo só pra ele no canal, então quem quiser saber mais pode ver direto lá. Mas ele é um faroeste e tem zumbis. E basicamente o que eu acho é que ele é um livro bastante legal, mas ele podia ser bem melhor desenvolvido. Depois eu li um livro que eu também já fiz vídeo pro canal, que é o Dreaming in French. Ele fala sobre essas três mulheres, que é a Jacqueline Kennedy, a Susan Sontag e a Angela Davis, e o período que elas passaram em Paris. Esse período que elas passaram em Paris, segundo a escritora, foi um período importante para a formação de quem elas se tornaram. As três foram muito importantes, figuras muito importantes nos Estados Unidos, né? A Susan Sontag é, inclusive, uma das minhas escritoras favoritas. Foi até por isso que eu descobri o livro. E eu acho que ele também é um livro bem legal para quem curte muito o Paris e a França, enfim. Depois eu li O Retorno 201, do Guilherme Arriaga, que é um livro de contos. O Guilherme Arriaga tem vários roteiros de cinema, como 21 Gramas, Amores Brutos e Babel, enfim, alguns outros. O que os contos têm em comum é que a maioria deles está localizado num espaço geográfico chamado Retorno 201. Vários dos personagens, inclusive, vão se repetindo. Então, por exemplo, tem um médico que aparece em mais de um conto, não só em um. E eles vão contando diferentes aspectos da vida de diferentes pessoas dessa regiãozinha. Ele é um livro bastante cruel, assim. Ele mostra um pouco da realidade humana. Ele faz te perder um pouco a fé na humanidade. Ele mostra como as pessoas são corruptíveis, como as pessoas podem mudar de opinião, como socialmente nem todo mundo vai dar certo. Ele é um livro que dá uma cutucada funda. Eu até diria que ele não é um livro para qualquer momento, né? Ele é um livro para incomodar. Um dos contos, inclusive, chamado Lily, me deixou meio mal fisicamente, assim, me deixou meio enjoada. O mais bacana desse livro ainda é que ele foi uma indicação de um dos funcionários da Livraria Cultura e eu não estava esperando nada sobre ele. E foi bastante legal ler e me surpreender tanto com uma escrita tão boa e histórias tão fortes, assim, tão cruéis. Gostei bastante. Depois eu li O Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Esse livro vai falar sobre uma infância de um menino que poderia ser o autor. Então, até um questionamento. O autor morreu logo depois que ele escreveu o livro e há um questionamento de se seria autobiográfico ou não. E pelo que se indica é que seria um pouco autobiográfico, sim. Então, a história conta sobre a infância desse menino e ele perde a mãe e vai mostrando a relação dele com a madrasta e a percepção que ele vai tendo do mundo. Então, muito dessa percepção dele é relacionada à cor vermelha. Por exemplo, uma coisa que ele nota, o personagem nota muito, é a maneira diferente com que a mãe e a madrasta cortam o tomate na hora da refeição. Então, para ele, isso acaba sendo um símbolo da mudança que aconteceu na vida dele. E várias outras memórias, vários outros episódios estão relacionados à cor vermelha. E ele vai mostrando também como a questão do amadurecimento, da perda da inocência dessa criança foi amarga, foi cruel. E como ele relaciona muitas coisas à cor vermelha, daí que veio o nome de Vermelho Amargo. Essa edição é bem bonitinha, a capa é dura e aqui a parte das folhas é vermelha e a letra também dentro é vermelha. Esse livro ganhou algum prêmio de melhor livro, agora não vou lembrar bem o nome do prêmio. E um livro bem legal. Depois eu li um livro que não é meu, mas eu tenho algumas imagenzinhas dele que vocês vão ver, porque ele é um livro muito bonito. O nome é Die Blassen Herren mit Mokatassin, da Herta Miller.
Ele seria algo como os pálidos senhores com as xícaras de café. Então ela usa alguns recortes, tanto das palavras quanto de algumas ilustrações, para ir montando as frases e a história. É uma leitura bem interessante, a edição também é bastante bonita. Bom, depois eu li o Como Pensar Mais sobre Sexo, do Alain de Botton. Ele é bem rosa aqui, eu não sei por que a câmera não tá pegando. Enfim, ele é dessa coleçãozinha do School of Life. É um livro, então, de filosofia. A proposta dessa coleção é chamar filósofos contemporâneos para discutir questões contemporâneas. Então, tem sobre sexo, sobre internet, sobre trabalho, enfim. Acho que são 6 livros no total. Eu achei um livro legal, mas eu achei que a discussão podia ser mais profunda. Eu me decepcionei um pouco nesse sentido. Eu gosto da proposta dele, mas a discussão em si, para mim, podia ser mais profunda. Ele podia apresentar mais coisas, enfim. Depois eu li também As Crônicas Marcianas, do Ray Bradbury. Esse aqui é um livro de ficção científica que fala sobre expedições que foram para Marte e da colonização do planeta. Então foram 4 expedições até eles conseguirem, de fato, fazer o processo de colonização, até eles conseguirem descobrir Marte de verdade. Não vou contar o que aconteceu com as 3 anteriores, mas tem que ir vendo. O mais gostoso desse livro é a maneira com que ele é narrado. Então ele usa esse tipo de texto de crônica de viagem para ir contando, e não existe um personagem ou enfim, é como se fossem contos que na sequência fazem uma lógica, mas eles não são completamente unidos, tem uns vazios entre eles. E depois mesmo que eles começam o processo de colonização, é interessante porque cada um dos capítulos vai contar a história de um personagem que foi, de um primeiro que foi, de outro que foi depois, e não assim a história da sociedade como um todo, né? Eu gostei bastante do formato desse livro, mas a história não me cativou tanto que eu tô lendo esse livro há algum tempo, e eu li um capítulo, aí eu ficava um tempão sem ler, depois eu ia e voltava para ler outro, porque a história de fato não me cativou tanto, mas a escrita dele é muito boa. Bom, depois eu li A Traidora Honrada, dessa moça chamada Tove Jansson. Ela é da Finlândia, eu não tenho ideia de como fala o nome dela certo. Esse livro é de uma coleção chamada, de uma editora chamada Bolha, em parceria com a editora Autêntica. E a intenção da Bolha é apresentar autores que não sejam do círculo principal da literatura. Eu gostei bastante do livro, a narrativa dela é muito legal. E ela vai contar a história de 2 irmãos. E eles perdem os pais e eles moram numa cidade bem pequena no norte da Europa, uma cidade também muito fria. E mostra como é a irmã mais velha, que se chama Kathy, vai tentar melhorar a vida dos dois e principalmente realizar os sonhos do irmão dela. E para isso, ela vai tentar se relacionar de uma maneira melhor com uma senhora mais de idade que mora na cidade e que tem mais dinheiro. Ela é desenhista de livros infantis e ela vai, sem ser desonrada, sem roubar, sem mentir, e daí que vem o nome do livro, ela vai tentar conseguir dinheiro dessa mulher. E é meio assustador, porque você sabe que ela é meio do mal e que ela tá com, digamos, vontade de roubar a mulher, mesmo que ela não vai roubar de verdade, que ela vai roubar sendo honrada. Mas ao mesmo tempo você torce um pouco pra ela para que dê certo, e por outro lado você pensa, mas ela não tá roubando menos só porque ela não tá fazendo nada ilegal, ou nada que não seja certo. E é uma construção bem estranha dessa personagem, porque você gosta e não gosta dela ao mesmo tempo, e enfim. Gostei bastante do livro. Depois eu li também o Pessoas que Passam pelos Sonhos, do Cadan Volpato, e eu escrevi sobre esse livro para o rascunho de junho.
Então, quando o link já estiver disponível, eu coloco ali embaixo na caixinha de informações. Depois eu li, e essa aqui é uma dica para quem gosta mais de fotografia, que eu li o The Polaroid Book. Na verdade, ele é uma seleção de fotografias Polaroid. E no começo tem um texto de introdução bem interessante sobre como surgiu a Polaroid, enfim. O texto ele está disponível em alemão, francês e inglês aqui dentro do livro, tá? Então aqui tá o textinho de introdução. A seleção das fotos é muito boa. Eu ia passando e falava, não, essa aqui é a melhor do livro. E daí depois de um tempo eu... Não, essa outra é a melhor do livro. Enfim, isso aconteceu várias vezes. E é um repertório visual bastante legal para quem se interessar. Bom, depois eu li O Cheiro do Ralo, do Lourenço Mutarelli. Esse livro vai contar a história de um cara que compra e vende antiguidades e que começa a ter problemas com o cheiro do ralo da loja dele, né? Ele é narrado em primeira pessoa por esse personagem e ele acaba de terminar um noivado, ele estava quase casando com uma mulher e ele acaba essa relação, ela acaba essa relação, enfim. Mostra também a relação que esse personagem vai ter com outras mulheres e tal. E esse cara... dá uma raiva dele, porque ele é um cara muito escroto. E você tem vontade de matar e dar um ei aí. Acorda, não é assim que você trata as pessoas, não. Enfim. O livro ele é bom nesse sentido. O personagem narrador, ele é muito bem escrito, né? Ele é muito coerente dentro da história. Tanto que, por exemplo, os outros personagens que vão passando pela vida dele são bem curtos. Você não tem acesso a muitas informações sobre ele, só aquelas que o narrador tá te dando. Que é, sei lá, sobre a bunda da mulher. E... Então, os outros personagens não são tão bem construídos justamente porque o personagem principal não se incomoda em construir esses outros personagens muito bem. Nem pra ele. E gostei bastante de ler Lourenço Mutarelli, nunca tinha lido ele assim na prosa. E é um livro bem bom, por mais que você fique com raiva do personagem. A edição também é bem bonita, ele tem essa... Aqui no cantinho ele é meio arredondado e a letra na parte de dentro é verde. Bem legal, eu gosto quando eles fazem essas letras diferentes, assim com cor diferente. E por fim, eu terminei de ler Don Quixote. Eu já tinha lido o volume 1 em janeiro. E eu demorei um tempo pra começar a ler o volume 2. Comecei acho que em abril e terminei agora. Então nessa edição da companhia ele vem já os 2 volumes dentro da caixinha, né? Tem algumas edições que separaram em 3, mas na publicação foram 2 mesmo, né? Um e o 2. Então Miguel Cervantes escreveu 2 volumes. Eles até saíram acho que com uns 10 anos de diferença, mais ou menos. O primeiro volume, então, vai falar sobre o Don Quixote. Ele era um senhor, tinha lá suas terras, seu dinheiro, e por influência dos romances de cavalaria que ele lê, ele resolve ser cavaleiro. Então ele vai lá e acha um dos vizinhos dele para ser o escudeiro dele, que se chama Sancho Panza, e vão eles sair pelo mundo em busca de aventuras. É bem interessante porque esse livro vai mostrar um pouco como as pessoas começam a construir a imagem que elas querem de si. Então ele diz que vai ser cavaleiro andante e ele resolve ir para o mundo em busca de aventuras e ele, por exemplo, vai ver o moinho e achar que o moinho é um gigante. E, enfim, vai acontecendo várias coisas engraçadas. Por exemplo, ele vê um barbeiro que tá com uma bacia de barbeiro que ele usa no trabalho dele na cabeça, indo pra casa, e ele acha que aquilo é um elmo mágico e que ele tem que resgatar o elmo mágico, enfim. Nesse sentido, o livro também é muito engraçado, quando ele vai fazendo essas trapalhadas e ele vai lá e solta caras que estavam presos e estavam indo pras galés, enfim, eram criminosos de verdade, ele vai lá e solta, dizendo que eles estão encantados por um feitiço, enfim.
E outra coisa legal é a questão do narrador, né? Ele tá sendo escrito por um cara que é meio o Cervantes, e esse cara tá tentando resgatar a verdadeira história do Don Quixote depois que um outro autor já teria publicado livros sobre Don Quixote, mas que eles estavam errados. Tanto que no segundo volume da história, o Don Quixote começa a conhecer pessoas que leram as histórias dele e começa a ver como parte da história tá contada diferente. Então, parte da história não é verdade que esse cara escreveu, e como se o escritor desses livros tentasse recuperar a história como ela de fato aconteceu. Bom, depois, no fim do primeiro livro, depois de várias aventuras, enfim, ele volta para casa e daí, no segundo volume, ele resolve ir para as andanças novamente. E nesse segundo volume tem algumas coisas muito cruéis, porque você também vê como que as pessoas começam a se aproveitar da figura do Don Quixote pela graça que ele tem. Então, várias pessoas que conheceram ele pelo livro que leram sobre ele começam a encontrar ele, dar hospedagem, enfim, para pregar peças, ou só para rir do jeito que ele fala e dele contando as aventuras dele. Então é meio cruel, porque as pessoas começam a se aproveitar do Don Quixote. E essa parte não é tão legal, assim, você fica com raiva, coitadinho dele. Bom, enfim. Ele é apaixonado pela Dulcinea, mas ele nunca encontra ela de verdade. A Dulcinea nunca aparece no livro, é muito louco. O primeiro livro eu achei muito legal. O segundo volume eu já achei um pouco mais arrastado, um pouco mais longo do que precisava ser. Bom, gente, é isso. Essas foram as leituras do mês de maio. Espero que vocês também tenham lido coisas bastante legais. E até a próxima.